Eu acho que se a pessoa é muito comunicação, eu acho que a pessoa tem um limitante na hora de crescer na carreira de marketing. Porque o marketing vai ficar mais numérico, né, quanto você vai crescendo. Né? Eu acho que o líder de marketing, ele é muitas vezes focado nele mesmo, muito centralizador, assim, sabe? Acho que você precisa cada vez mais aprender a delegar, saber contratar, né? Ser mais RH, né? No sentido de saber quem você vai contratar, o perfil. A gente viu que era muito mais benéfico você baixar o preço por um dia do Big Mac, do quarteirão, do cheddar, do que lançar algo que... Interessante. Então a gente baixou, então a gente fez uma promoção que cada dia era um preço diferente. A gente tem franqueado que eu quero ampliar meu raio, a gente não deixa ampliar o raio porque a gente precisa garantir que a pizza vai chegar em 30 minutos, 25 minutos, porque a pizza tem que chegar quente na sua casa. O que faz uma marca continuar sendo desejável quando tudo parece virar commodity? Em um mercado em que o consumidor compara preço, praça, aplicativo, cupom, experiência, sabor e conveniência em segundos, como uma marca de comida continua sendo lembrada, escolhida e amada pelos brasileiros? Hoje a gente vai falar sobre isso a partir de uma das maiores marcas de pizza do mundo, a Domino's. E quem vai contar essa história é o Gabriel Ferrari, hoje CMO da Domino's Brasil. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar com você, Juliana. O prazer é meu. Bom, nesse primeiro bloco a gente sempre gosta de voltar no tempo, para onde você começou a sua carreira. Como é que foi a escolha de fazer comunicação, publicidade? Ah, legal. Então, eu como todos, acho que adolescentes, assim, não todos, mas grande parte, né, não sabia muito bem o que eu ia fazer. Assim, para ser sincero, minha irmã tinha feito publicidade, minha irmã mais velha, eu tenho 2 irmãs e um irmão, né? Mas não sabia muito bem o que era, o que ela fazia. Mas uma coisa que eu sabia é que eu gostava muito de ver as marcas, descobrir quem que era o dono das marcas. Eu sempre adorei, desde criança, olhar rótulo, sabe? Olhar quem fabricava, Rótulo, embalagem? onde fabricava, embalagens. Tá, embalagens. Então, na época, acho que buscando alguma coisa que eu tinha... Né, porque você fica tentando ver o que você gosta, eu acho que marketing me chamou a atenção. E aí, a minha irmã tinha feito SPM, né? E eu acho que... E aí, eu queria muito trabalhar em empresa, no fim, né? Tipo, meu pai tinha trabalhado em empresa a vida inteira, feito carreira, ele é engenheiro, mas... E aí, eu acho que talvez marca com empresa, acho que pode ser legal. E aí, eu resolvi fazer a SPM, que é, né, uma escola em São Paulo, assim, super legal. Né? Eu acho que o curso de comunicação social lá é um curso que ele mistura criatividade com marketing na parte mais administrativa, né? Eu sempre falo o conceito de marketing, administração e marketing, né? Eu falo até em palestras ou cursos que eu já dei de marketing, né? Que marketing, as pessoas linkam muito a comunicação, né? Mas comunicação é uma das frentes. Uma das frentes, né? Uma das pequenas frentes. Mas o marketing, ele tem toda parte de análise, né? De você analisar o ambiente, analisar a concorrência, olhar a tendência, ver o que vai ser melhor para o negócio, né? Eu sempre brinco, se você vai abrir uma loja na esquina, né? Sei lá, você vai abrir um pet shop numa esquina, você vai estar fazendo marketing ali o tempo todo, porque você vai olhar o local que você vai abrir, você vai olhar se tem outros pet shops em volta. Você vai criar provavelmente um nome que seja legal, um logo, uma logomarca, uma cor que você vai pintar. Aí você vai ver os produtos que você vai lançar, você vai ver os preços que você vai ter. E aí você vai conhecer os clientes, né? Você vai ver como eu atraio mais esses clientes, vou fazer promoção. Eu vou fazer uma página na internet, né, numa rede social, eu vou divulgar. Então, ali você está fazendo marketing, né? Mas eu acho que o que a gente aprende no curso, na faculdade, é você estruturar isso, né? Estruturar, saber analisar, ver como que você pode fazer melhor, né? Como que você pode crescer o negócio. Mas o marketing é crescer o negócio, né? Crescer o business, e aí em todas as frentes.
Perfeito. Tinha algum curso na faculdade que mais chamou a sua atenção, que você fala, nossa, esse realmente me ajudou a personalizar o que eu queria fazer dentro de marketing no começo da minha carreira? Então, eu acho que a própria matéria de marketing, no fim, né? Tem a Bíblia Fundamentos de marketing. Fundamentos de marketing, exato, exato. Tem a Bíblia, né, do marketing, que é o Philip Kotler, né, o livro dele. Mas eu acho que é isso, porque eu acho que eu me identifiquei bastante com essa questão de planejamento estratégico. Eu sempre vi o marketing nessa parte de mais business, mais estratégia, mais como crescer um negócio, né? Claro, sempre olhando o consumidor, olhando o ambiente, mas o que eu posso ter para atrair aquele consumidor, né? Eu acho que o conceito é muito simples, né? Eu falo, no fim, a gente trabalha para basicamente, né, gerar conhecimento de marca, né? Tudo começa com conhecimento, awareness, consideração, experimentação e recompra. Tudo se baseia nisso. Tudo que a gente faz, qualquer empresa grande, seja um banco, seja um Domino's, né, pizza, seja onde eu trabalhei no passado, no fim é isso. Você vai buscar que o consumidor conheça a sua marca, que ele considere, que ele queira experimentar e ele experimentando, que ele volte e volte mais vezes. Até o que eu falo que é a pontinha da pirâmide, né, que é o sonho de toda pessoa de marketing, que é o cliente vire promotor da sua marca. Que nada mais é do que ele chegar para um amigo ou para um familiar e falar, meu, experimenta, cara, experimenta Domino's, assim, uma pizza é muito gostosa. Porque aí é perfeito, né? Mas é que a gente vai perdendo consumidores nessa pirâmide, eu falo, né? Sim. Às vezes, né, no caso da Domino's, a gente tem, por exemplo, 93% de conhecimento de marca. Você pergunta, conhece a Domino's? 93% das pessoas conhecem. Entendi. Mas aí você perde, né? Considera, a pessoa conhece, mas ela considera. Aham. Pô, ela considera, um dia eu vou experimentar a Domino's, mas ela realmente experimentou? E aí ela experimentou, ela voltou, né? E se ela voltou muitas vezes. Se ela voltou muitas vezes, ela recomendou para alguém, que aí Cherry on top. ultimate, né? É o objetivo final, né? Bom, eu fiz SPM também e na época que eu tava cursando, a gente ia pra... Tinha dois caminhos que a gente podia fazer, assim, que a maioria da galera fazia. Que era ou ir pra grandes marcas ou ir pra agência. Você não só acabou indo para uma grande marca, mas construindo uma carreira em cima de diversas delas. Como é que foi sua entrada no mercado para trabalhar com o P&G e o que você aprendeu lá que você leva com você até hoje em dia? Porque todo mundo fala que trabalhar na P&G é uma formação por si só, né? Uma faculdade inteira. Então, eu dei muita sorte também, né? Eu também, assim, a vida, né, e a carreira não é diferente. Você precisa ter sorte, você precisa estar na hora certa, no lugar certo. Eu, quando comecei, eu sempre fui bem aplicado, assim, né? Estudei bastante, eu era bem focado na faculdade, no curso. Então, eu lembro que eu fiquei muito preocupado em conseguir estágio, né? Eu acho que... E aí eu recomendo para todo mundo, assim, que está começando, mesmo que você não vou começar no primeiro ano de faculdade, ter um estágio, mas tenta entrar numa empresa júnior, ou tenta fazer alguma coisa extracurricular, que seja alguma coisa, algo social, né? Que é legal também. Mas isso ajuda, né? Eu acho que você, quando está começando, você ter contato com projetos, com algo que você vai liderar, ou vai ajudar muito. Então, para quem está começando, assim, começo da faculdade, sem ficar muito ansioso, mas não precisa trabalhar necessariamente numa empresa, mas tenta fazer alguma coisa diferente. Eu tentei isso, né? Eu fiz um trabalho aqui, outro ali, assim, de ajudando pequenas empresas, mas o que começou mesmo foi quando eu falei, pô, eu preciso fazer um estágio. E, para ser sincero, assim, eu mandei para várias empresas, participei de vários processos, e aí eu dei sorte que eu caí na Gillette, a Gillette do Brasil. A Gillette era uma empresa que era dona das marcas Duracell e Oral-B, uma empresa americana, dona dessas marcas. E quando eu comecei a trabalhar na Gillette, foi o meu contato inteiro com marketing, porque eu era estagiário, mas eu comecei a trabalhar com Oral-B, que é uma marca de escova de dente, né? E para mim foi super legal, porque eu passei a ter responsabilidade, eu passei a olhar tudo, né, do negócio. Eu passei a olhar, embora eu fosse um estagiário, eu sempre fui muito curioso. Eu também falo isso para as pessoas. Sejam curiosos, né? E aí eu me preocupava com tudo. Quanto que está vendendo, qual escova que vende mais, o que a gente vai lançar, o preço, a concorrência. Então eu fui tendo muito contato assim, com toda a parte estratégica do marketing. Então eu era responsável também por falar com a agência. Tinha alguns projetos, você vai ter que fazer uma promoção, né? Você vai ter que fazer do zero. Mas eu também olhava a parte numérica como um todo.
E aí eu fiquei 1 ano em Oral-B e 1 ano em Duracell. E aí a P&G comprou a Gillette. E aí pra mim foi muito bom, porque quando a P&G comprou, a Gillette era uma empresa menor, não tinha tantas oportunidades de efetivação. Quando a P&G comprou uma empresa maior, que a P&G decidiu se expandir, ela comprou mundialmente a Gillette. E no Brasil não foi diferente. E aí eu fui para a P&G. E, que nem você falou, a P&G, ela é uma empresa muito boa, assim, de desenvolvimento, porque ela tem uma barra super alta, ela preza pela excelência. Então, ela é uma ótima escola de marketing, porque ela desenvolve muito a liderança. A P&G é muito focada em liderança, assim, você tem que... Não liderança de você gerir outras pessoas, liderança de tudo, né? De você ir atrás das coisas, né? Cada projeto você tratar como um filho, você se envolver, como marketing, né? Você envolver toda a organização em volta de você. Então, na P&G a gente falava que são pequenas empresas dentro de uma grande holding, né? Porque a P&G tem Gillette, Oral-B, Pantene, tinha Vela na época, Vick, Pampers. Mas então você tinha diferentes pessoas de marketing dentro de uma estrutura multifuncional, vendas, finanças, logística. Então eu tinha que vender para o consumidor e vender lá dentro. E a P&G, ela ajuda muito a você estruturar o seu pensamento, né? Você trabalhar, como você trabalha contexto, ideia, convencer o consumidor, né? Te dá um contexto, uma ideia, porque aquela ideia é boa, e gerar o que a gente chama de call to action, né? Então, é aquilo que eu falei, a P&G, ela trabalha muito como que eu posso fazer da melhor forma possível, atingir conhecimento de marca, e beleza, as pessoas conheceram minha marca, como que eu posso convencer, né, ou explicar para o consumidor da melhor forma que é melhor ele consumir o meu produto em relação ao meu concorrente. Então a P&G ela trabalha isso de uma forma muito boa, né? Ela faz muita pesquisa consumidor, né? Tem o conceito que o consumidor é o chefe lá, é um termo em inglês, consumer is the boss, mas o que a P&G faz... O que a P&G faz é isso, ela entende o consumidor, então ela fala com o consumidor, entende que consumidor precisa, como que eu posso endereçar aquela dor, né, aquela necessidade do consumidor da melhor forma, né? E qual é o benefício que o meu produto, né, qual que é o principal motivador de decisão do consumidor de determinada categoria. Então, sabendo a dor, né, o motivador de compra, como que eu posso fazer uma comunicação direta que fale com aquele consumidor de uma maneira direta. Então, por exemplo, eu trabalhei em Duracell, né? Duracell dura 10 vezes mais, né? Por quê? Porque o consumidor, ele quer o que ele precisa que a pilha dure, porque ele quer comprar uma pilha que tem um custo-benefício que dure mais. Aí eu trabalhei, né, Oral-B, que é a marca mais usada pelos dentistas, né, que é um benefício muito forte, né, tem um endosso muito forte. Aí eu trabalhei lá em Always, que é absorvente feminino, né, e aí que também é uma marca super diferente, né, para mim. Mas também, você conversando com os consumidores, eu conversava, né, com consumidoras, né, embora seja um assunto que às vezes não é fácil você conversar, mas na P&G a gente conseguia conversar. A P&G manda muito bem em trabalhar benefícios emocionais para endossar e tangibilizar o funcional, né? Acho que essa conexão é muito bacana. Eles são super case. Exatamente. Não, de Always é perfeito, assim, Always, o que é a P&G? E a P&G também é muito boa, por exemplo, acho que o marketing também você tem que definir o público que você quer atingir, né? Então, você tem que, né, com pesquisas, você consegue fazer isso, entender, olha, aquele público é o público que vai mais consumir o meu produto, que tem maior potencial de vendas, e como que eu vou atrair aquele público, né? Então, por exemplo, Always são as meninas que estão começando a menstruar, as meninas mais jovens. Então a P&G entende qual que é o principal dor, a principal necessidade. Essas meninas não podem ter vazamento, né? Não pode, porque isso acontece na escola, é um lugar público, é horrível. Então a P&G criou Always, que dá proteção anti-vazamento, e ela falava isso, né? Então ela falava muito essa questão, proteção anti-vazamento, e buscava falar isso de uma maneira que nem você falou, né? Mais emocional também, né? Então eu lembro que teve uma campanha no Carnaval que a gente contratou a Cláudia Leite e falava que a Cláudia Leite se mexe muito e ela tá sempre protegida, ela pode fazer tudo que ela quiser durante o mês, porque Always garante. Então,
Então, a P&G usa isso muito bem, né? E usa isso com todas as marcas, né? Com Pampers, com Gillette também, que eu trabalhei com Gillette. Gillette, a parte de... Usa bastante o benefício funcional, né? Que o Gillette Mark III, você consegue ter... dura muito mais a lâmina, você consegue ter um corte mais rente, mas ao mesmo tempo você trabalha a parte que... Pô, Gillette Performance, você contrata os jogadores da seleção brasileira. Tem esse brand performance muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Então, um aprendizado que você tiraria da P&G é entenda seu consumidor. Exato, eu acho que é isso. A P&G entende o consumidor, entenda também a vantagem competitiva que vai atrair o consumidor. Eu acho que eu não falei, mas acho que vantagem competitiva. A P&G fala muito disso também. Que é isso, você tem que ter algum benefício que seja diferente do que os concorrentes estão... Unique Selling Point, Unique Selling Point, perfeito. Bom, outra grande empresa que você passou foi a McDonald's, que é uma grande queridinha, e você esteve lá num momento super estratégico da marca, com a chegada de social, né? No momento também que eles estavam tentando ir para saudabilidade, depois voltaram para indulgência, viram que não era esse território. Como é que foi esse período lá e conta uma experiência que você vivenciou? Então foi super legal também. O McDonald's é uma baita de uma marca, né, global, líder, com um engajamento muito alto, né? As pessoas amam, né, o McDonald's. E foi interessante, porque quando eu cheguei lá, né, e claro, trabalhando junto com o time, né, até foi um ex-P&G que me chamou e a gente... E o McDonald's, ele estava realmente numa fase difícil em 2014, né? Ele estava numa fase que foi quando começou uma onda de saudabilidade muito forte, as lojas estavam antigas, o Burger King tinha entrado no Brasil com toda a força. E aí o McDonald's acabou ficando um pouco perdido, né, na sua própria identidade, né, que eu acho que é um pouco do que você falou. Então o McDonald's falou, as pessoas não vão mais comer McDonald's porque vão atrás de saudabilidade, então a gente precisa lançar coisas saudáveis. Então o McDonald's lançou o Smooth, que é a bebida à base de fruta, tirou o milkshake, lançou o wrap, começou a falar mais de salada. E aí a gente percebeu, né? E isso foi falando com o consumidor também, né? É isso, a P&G tem muito isso, né? E o McDonald's também, uma empresa grande, falando com o consumidor, a gente começou a ver que, na verdade, o consumidor, né, ele não vai para o McDonald's buscar uma salada, ele não vai nem pensa em McDonald's, né? A fortaleza do McDonald's é a indulgência real, né? Então a gente foi pro caminho contrário disso, né? A gente tirou o Smoothies, lançamos o Milkshake, a gente reforçou a plataforma, né? Fizemos várias co-brand na época, que hoje em dia, né, iniciou com a Copenhagen, foi feito várias. A gente lançou batata com cheddar bacon, a gente lançou Mega Mac, Gran Cheddar, Big Taste Turbo. A gente foi para indulgência total, né? E ficou uma comunicação muito mais fácil com o consumidor. A gente percebeu que isso dava muito resultado. Uma outra coisa também que a gente fez no McDonald's, que aí também a P&G fala, também é a importância do core, né? A P&G sempre fala, se você está num momento de crise, back to fundamentals, né? Acho que tá até na sua vida pessoal também, né? Você está num problema... ver os seus fundamentos, né, as coisas que você valoriza na sua vida. E na empresa não é diferente, né? Ver o que te trouxe até ali, né? E a P&G fala muito isso, back to fundamentos, e o McDonald's também, né? A gente, na época, também aplicou isso para o McDonald's, né? Então, a gente passou a voltar a falar dos produtos principais que estavam um pouco esquecidos, né? O McDonald's estava lançando muita coisa diferente, mas não estava mais falando do Big Mac, do Quarteirão, do Big Taste, do Cheddar McMelt. Então, a gente voltou a fazer as campanhas de core. Tem uma parte de importância de valor também, e a gente passou a fazer promoções mais estratégicas com core. Isso também a gente viu na época que, por exemplo, você acabava lançando um sanduíche diferente. Sei lá, a gente lançou um hambúrguer molho chimichurri, barato. Mas as pessoas, elas têm muitas vezes, né, um dinheiro limitado ali para gastar com comida. Ela não vai experimentar algo que ela não tem ideia do que seja. Sim. A gente viu que era muito mais benéfico você baixar o preço por um dia do Big Mac, do Quarteirão, do Cheddar, do que lançar algo que... Interessante. Então a gente baixou, então a gente fez uma promoção que cada dia era um preço diferente. Então a gente juntou indulgência, a gente juntou falar do core, ter valor, e junto a isso também foi a época que o digital entrou, foi a época que as lojas também, o totem de autoatendimento, né, operações também
como essa empresa se viu fazendo um 360 também muito De legal, né? As lojas digitalização, reformadas, né? Então foi realmente o turnaround mesmo do McDonald's ali, num período que Que eu ano foi isso, mais ou menos? Oi? Que ano foi isso, mais ou menos? Eu fiquei de 2014 a 2018. Então eu lembro que o McDonald's, o turnaround começou assim, final de 2016, 2017, a empresa começou a crescer muito, e aí foi, desde então Só ela só skyrocket. cresce. E eu te perguntei, né, antes a gente estava conversando, qual foi uma outra revolução que você vivenciou no marketing nesses últimos anos, que você diria que chega quase aos pés da inteligência artificial, pelo menos do que a gente está vendo agora, e você comentou um pouco do digital. Como é que foi fazer esse processo de digitalização do McDonald's, né? A gente até falou, nossa, no começo você pegava a campanha da TV e você colocava a mesma coisa em social media. Qual foram os aprendizados e qual dica você daria que te ajudou naquela época e talvez ajudando as pessoas agora que estão passando por uma outra revolução navegar esse período? Ah, ótimo. Então, eu passei muito por isso. Eu acho que assim, a dica de bate-pronto, eu acho que você tem que testar. Testa e aí aprenda rápido. Se falhar, falha rápido e volte. Teste, teste, teste. Acho que isso daí faz muita diferença. Análise, né? Análise. Eu acho que o marketing, ele é muito de análise, né? Mais do que as pessoas pensam, né? Eu falo, o marketing, você vai crescendo na carreira, vai ficando cada vez mais numérico também. E mesmo antes, né, se você conseguir já desde o início, pô, legal, o marketing tem essa parte do brand, da comunicação, que é a parte mais sedutora, assim, que é muito legal trabalhar realmente, ainda mais quando você trabalha numa marca forte, né, a parte de produto, mas essa parte de analytics é muito importante, né, então, tenha contato com os números, né, analise, essa época do McDonald's foi um movimento, assim, realmente o lançamento ali um pouquinho antes até, mas o McDonald's que eu vivenciei isso mais forte, que nem você falou, né? A mudança, o lançamento do digital. E é muito louco você pensar hoje, né? Porque a gente tinha uma pessoa do digital, né? Imagina você ter a sua empresa hoje, ela tem... aquele fulano normalmente é uma pessoa mais jovem. Aquele ali é o departamento digital, né? Hoje em dia tudo é digital. A gente tinha uma agência, imagina, uma agência offline e uma agência digital. Uma agência online. Eram agências diferentes, né? Que hoje também é uma loucura pensar, né? Porque hoje... E aí a gente tinha o briefing para agência offline, um briefing para agência digital. E aquilo que você falou, a gente às vezes reaplicava no offline o que estava no digital e não dava certo, porque eram filmes gigantes ou uma peça de comunicação que não tinha nenhuma aderência, né, ao público digital. E aí e você tinha um budget, né, e aí eu lembro direitinho disso, quando você tinha um budget, você começou a colocar 5% dele no digital, depois colocava 10%, aí um ano 20%, 25%, né. Até que eu lembro da minha vida que em 2019 foi quando eu coloquei mais de 50% no digital, que foi quando o negócio começou a apontar. E foi um movimento, assim... Eu acho que as pessoas, você olhar também, né? Você estudar, você olhar cases, eu acho que é super importante também, porque sempre tem gente que aprende mais rápido, né? Sim. Que sai na frente, né? Uhum. Às vezes, ótimo, se você conseguir sair na frente, ótimo, mas a gente sabe que às vezes o mundo é tão dinâmico, tem tanta coisa a fazer que você não consegue às vezes sair na frente. Mas você tem que também tentar ir rápido, né? Ver quem tá fazendo certo. Eu acho que com a inteligência artificial vai acontecer um pouquinho isso. O que eu acho que tem um movimento ainda antes da inteligência artificial, que eu acho que a inteligência artificial ela é um caminho para o facilitador, é o CRM. Porque o CRM, ele é algo muito antigo. Eu, por exemplo, na faculdade, né, me formei em 2006, né, tive em 2005 ali CRM na faculdade. Já se falava de CRM. Mas sempre se falava de CRM de uma maneira pouco viável, assim, né? Tipo, algumas empresas faziam, sei lá, tinha uma construtora que fazia um CRM porque ela anotava o nome dos potenciais clientes, mandava uma cartinha para casa das pessoas, tipo, esse era o CRM. Uhum. Mas hoje, com a inteligência artificial, com a tecnologia, ela está levando o CRM para um outro patamar, eu acho, sabe? Eu acho que então, essa mudança que aconteceu do offline para o digital, eu acho que está acontecendo agora do digital para o CRM / inteligência artificial. E se você pensar, primeiro você tem que organizar a casa para depois aplicar a ferramenta, né? E eu acho que o CRM, ele tá no momento de organizar a casa, exato, né? ninguém O nunca conseguiu processo para organizar. poder depois automatizar ele. Isso, e você não conseguia organizar, porque era limitado, né? Você tinha um Excel, mas aí a sua base de dados ficava velha, suja, muito rápida.
você não, às vezes, conseguia atingir o consumidor de uma maneira rápida. Hoje, você consegue ter uma base de dados muito mais rápida do consumidor. Você consegue falar com esse consumidor de uma maneira muito mais rápida. Você consegue avaliar se teve resposta, se não teve resposta. Então, eu vejo muito esse movimento, assim. Eu acho que tem muitas agências. As agências, eu acho que elas não acordaram para isso ainda, sinceramente, as agências de publicidade. Porque eu falo isso na prática. Hoje, eu retiro dinheiro de mídia para colocar em CRM. Olha só. Eu retiro. E você veio para trazer muito esse olhar para Domino's, né? Desse marketing digital, olhar para CRM. Exato, exato. E se você tivesse que contar para uma pessoa que provavelmente não tem uma base de CRM ainda, ou as agências de publicidade que ainda não entenderam, qual dica ou qual é o caminho que elas deveriam traçar para começar a olhar para isso? Então, eu Tirar acho o projeto do papel, sabe? Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que... Né, hoje, por exemplo, na Domino's, né, a gente não tinha antes, hoje a gente tem um departamento de growth. O CRM é um dos principais pilares lá dentro. Você tem hoje empresas que você paga um FII que é muitas vezes viável e ela consegue organizar a sua base de dados. E você tem que montar um planejamento de CRM, de comunicação, igual você vai montar para um produto, igual você vai montar para a mídia. O CRM, ele acabou sendo deixado um pouquinho de lado, né? E por essa dificuldade. Hoje já tem ferramentas que Então você contrataria uma ferramenta, tipo, pegaria, tá tudo no Excel. Exato, as agências não têm ferramenta. Contrata uma ferramenta, é o primeiro passo que você daria. Exato, o primeiro passo é isso. Porque é isso, hoje as agências não têm. Então o que as agências fazem? Fala, pô, eu queria ter um CRM. Porque justamente eu linkar, eu junto, porque o CRM ele é uma extensão de tudo, né? Então, eu tenho a minha campanha de TV, que eu tenho a campanha na internet, que eu tenho a campanha junto CRM, é tudo junto. É muito ruim você ter separado. Então, hoje as agências têm separado. Você vai falar assim, eu queria ter um CRM. Aí a agência vê uma empresa de CRM que ela contrata para você e não tá tudo junto. Por isso eu vejo muito esse paralelo do offline para o online, sabe? Quando eu tinha que pegar a campanha do online e do offline e jogar para o online. E aí eu tirava dinheiro da agência de offline de TV para colocar em digital. Hoje eu tiro do digital para colocar em CRM. Então eu tô vendo muito esse movimento, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que você tem que criar uma ferramenta, ter alguém focado nisso também. Não dá para você então quem cuida de CRM é a mesma pessoa de mídia, sabe? Não, acho que você precisa ter alguém só para olhar para CRM. Que olhe para isso. E, assim, é super efetivo. E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, você consegue ter um alcance, uma eficiência muito melhor. Perfeito. Então, bom, você chega na Domino's em 2023? Isso, eu cheguei no final de 2023. Final de 2023, com esse olhar de marketing digital, CRM. Antes de a gente falar de qual era o momento da marca naquele período, vamos fazer um bate-bola, 5 perguntinhas muito rápidas e super interessantes, tá? Tá. Primeira delas, o que faz uma pizza ser boa? Ela chega rápida e ela tá com a massa, a pizza tá com a massa, ela tem que estar com a massa bem feita. Acho que a pizza começa pela massa, né? Que a Domino's a gente tem um cuidado muito grande com a massa, né? Massa aberta à mão, ela tem que estar com a massa bem feita, ela tem que estar com o forno ali calibrado para entregar, né? Conseguir, tem que ter os ingredientes, massa perfeita. Ingredientes de qualidade, que isso a gente tem também. Então, a gente tem muita preocupação com a origem dos ingredientes, a gente tem várias certificações com os nossos fornecedores, a gente trabalha com ingredientes melhores, assim, né? O nosso parceiro, por exemplo, de calabresa é a Cerati, a gente se preocupa muito. Então, massa bem feita, ingredientes de qualidade, um forno calibrado que vai deixar a pizza numa temperatura boa, quentinha, e que entregue rápido na sua casa também, porque às vezes a pizza fica pronta, demora tanto para chegar na sua casa ou onde você estiver que a pizza fica ruim. Então acho que é essa a combinação. Qual é os principais best-sellers de pizza na Domino's? Os principais, calabresa, né? Calabresa pois, é muito forte no Brasil, né? Calabresa, frango com requeijão e pepperoni. As pessoas costumam variar pedido ou sempre pedir a mesma coisa? As pessoas acabam pedindo mais a mesma coisa. As pessoas, elas têm o gosto delas, e pizza, assim, elas são muito fiéis aos sabores. Você pode confiar, né? Pra receber aquela experiência. Exato. É aceitável colocar abacaxi na pizza? Olha, eu acho que sim, eu sou super aberto, assim, a ideia. Eu sou, assim, a pessoa que gosta, né? O consumidor, aquele nosso conceito, o consumidor é o chefe. Se o consumidor achar que o abacaxi fica bom, o
coloca, a gente sabe que, né, no Rio e em outros lugares do Brasil coloca ketchup, né, as pessoas adoram. Em São Paulo, você fala, nossa, coloca ketchup na pizza, é super estranho. Mas é isso, as pessoas têm gostos e a gente tem que respeitar todo mundo. Consumidor é o chefe, gostei. Consumidor é E o por chefe. último, qual a melhor combinação de pizza que você já comeu? O que tinha nela? A melhor? Então, eu gosto assim, vou fazer a propaganda aqui. Eu gosto da Domino's da Pepper Rock. A Pepper Rock, ela O que tem tem nela? pepperoni, Tá. ela tem cream cheese, ela tem azeitona preta e ela tem um alho frito em cima. Na massa pan, eu falo, Pepper Rock na massa pan. Se você hoje tá ouvindo a gente pedir Domino's Pepper Rock na massa pan, a massa pan, o que é a massa pan? Ela é uma massa que ela é mais amanteigada. Então, por ela ser mais amanteigada, ela tem mais sabor, ela cresce mais, ela é crocante. Então, Pepper Rock na massa pan do Domino's não tem erro. Boa, e aí eu conecto pra falar de produto, assim, eu imagino que tem diversas possibilidades que você pode fazer pra montar uma pizza, né? Tem 1 milhão de comidas, 1 milhão de toppings possível. Como é que é pra vocês lançarem um novo produto? Tá, a gente tem, assim, a gente sempre fala com o consumidor primeiro, né? Tá. A gente também tem Vocês têm uma comunidade? Por onde ocorre essa troca? a gente tem tudo. A gente tem já os nossos clientes, né? Então a gente consegue falar a nossa base de CRM, né? Que a gente tem aí milhões de pessoas. Mas a gente faz pesquisa. A gente às vezes contrata instituto pra gente fazer pesquisa. A gente faz degustação também nas nossas lojas. Então às vezes a gente tá com uma ideia. A gente oferece, né, dentro das nossas lojas, o que você acha dessa ideia? A gente faz ali um questionário para pegar insights, né? Porque o marketing é isso. No fim, quando você faz pesquisa, né, você tem que primeiro pegar insights, né, que a gente, né, você aprende na faculdade de pesquisa quali, né? Você tem algumas ideias e aí depois você pode jogar para uma quant para estatisticamente ver se aquilo funciona ou não. Então a gente tá vendo, a gente tá sempre vendo tendências também. O varejo é super rápido, né? Às vezes a gente olha algo que tá na moda, que as pessoas estão gostando, né? Sei lá, carne seca. Começou todo mundo a gostar de carne seca. Vamos lançar uma pizza de carne seca. Acontece também, a gente lançar e falar, a gente precisa lançar muito rápido. Mas muitas vezes também a gente faz pesquisa, né? A gente fez pesquisa, a gente lançou, por exemplo, o Festival Cheddar, que a gente fez pesquisa, o consumidor estava disposto a comer cheddar e queria cheddar na pizza, embora a gente está acostumado com cheddar no hambúrguer ou sanduíche, mas na pizza funcionou super bem. Então a gente tem essas duas vias, assim, mas é muito legal, é muito gostoso trabalhar com comida e você poder montar diferentes pizzas. Agora a gente acabou de lançar, né, as pizzas da... Eu vi da Copa do Mundo, né? Em homenagem, né, ao evento e tal, e a gente fez aí 3 sabores, canadense, americana e mexicana, então são sabores diferentes que tem a ver com os países, então tá tudo, é muito gostoso. A gente tá ainda com o Festival de Calabresa, que a gente pegou calabresa, que é a nossa principal pizza. A gente fez entradas, sanduíches, a gente fez calabresas diferentes, a dupla calabresa. Expandiu aí o universo dela. Então a gente tá sempre inovando. Acho que inovar é super importante. Eu acho que o consumidor brasileiro, principalmente, gosta muito de inovação. O brasileiro, acho que é um povo realmente criativo, que gosta do novo, que gosta de explorar, que é um povo curioso. Então, eu acho que as inovações, elas são fundamentais, sabe? Pra gente sair da inércia, trazer o consumidor, falar, embora o consumidor goste muito de pedir um sabor dele, o core ainda prevalece. Normalmente ele, então pizza, eu vou pedir a que eu gosto e vou pedir mais uma, essa aqui que eu vou experimentar, alguma entrada, né? A gente tem entradas excelentes também. Mas essa inovação é super importante para aumentar a frequência, né? O nosso negócio é um negócio de frequência, né? Quanto mais a pessoa... eu falo, é muito mais fácil você... Né, do ponto de vista de qualquer negócio, não só da Domino's, né, de você falar para uma pessoa que já comeu Domino's, né, convencer ela, experimente esse sabor novo, do que alguém que nunca comeu, que você tem que explicar o que é a Domino's, né, até do ponto de vista de comunicação, investimento, né, do ponto de vista de marketing, né, é muito mais fácil você aumentar a frequência de quem já consome do que trazer um consumidor novo, embora a gente sempre queira trazer consumidores novos, a gente vai sempre fazer isso. Mas essa parte de inovação para trazer quem já é consumidor é muito legal também. E qual era o momento da marca Domino's em 2023 versus agora, né? Você passou esses últimos 3 anos com ela. E qual foi o seu maior impacto dentro da empresa nesse período, você diria? Então, acho que a marca a gente tá melhor, a gente tá maior, né? A gente teve um ano de 2025 muito bom, né? A gente cresceu aí acima do mercado, bem acima do mercado. A gente teve crescimento, a gente teve o nosso melhor resultado aí em pelo menos 6 anos
com Domino's. A gente está com os modelos novos também, né? A gente agora tem o Domino's Quiosque, a gente está expandindo, a gente abriu na rodoviária do Rio. Eu vi. É super legal, assim, a gente tem vários... Então a gente está num momento muito bom, assim, versus 2023. A gente tem, eu acho que o principal impacto, né, que eu fiz, né? Então eu criei, acho que um departamento de growth que não tinha. Então a gente passou a olhar o digital, o CRM, a mídia de uma maneira muito mais detalhista, né? Que a gente conseguiu aumentar bastante o nosso retorno de cada investimento que a gente faz. Acho que acelerar a inovação, né? Eu acho que a inovação ela é muito importante para você engajar o consumidor, trazer mais consumidores. Então, a gente teve diversos, né? Lançamos festivais, festival de queijo, festival de cheddar, festival de calabresa. A gente tem entrado várias pizzas doces, né? Nutella, a gente lançou biscoff agora, a gente lançou pistache no passado. A gente vem inovando, entrando nas tendências, nas conversas. Eu acho que sendo mais digital, eu acho que a estratégia de valor também é super importante dentro do negócio, num alimento. Eu acho que, né, a parte da frequência fala também com valor. Você ter uma pizza, uma boa qualidade, mas que tem um preço bom, ou tem ofertas especiais que vai fazer o consumidor também, que vai te trazer também uma vantagem competitiva, né, para você. Eu falo assim, a Domino's ela tem uma pizza muito boa, de um preço muito bom, e que chega rápido também. Então a gente tem uma vantagem competitiva muito forte, né? Então acho que a gente reforçou também, né, as nossas fortalezas que eu falei, né, do reforçar os fundamentos, né, da marca, né? Acho que é Construiu isso uma também. marca mais forte e ajustou um CRM para ser cada vez mais estratégico e segmentado com quem vocês estão Exato. conversando, digamos assim. E eu já vi vocês falarem que a Domino's, na verdade, é uma empresa de tecnologia que vende pizza. E quando eu penso em Domino's, eu penso muito em delivery, né? Porque, na maioria das vezes, é a forma como você consome o produto. O que você quer dizer com essa frase? A gente, é isso, acho que a Domino's sempre foi avançada em relação ao tempo na parte de tecnologia, sempre se preocupou muito com isso, né? Principalmente eu acho que de 2010, vai globalmente para cá, né? A maior pizzaria do mundo, a Domino's é a maior pizzaria do mundo, e ela conseguiu enxergar na frente, viu a tendência de tecnologia, como a tecnologia estava avançando, né? Principalmente ali depois dos smartphones que ficaram mais populares. E aí ela começou a investir muito em tecnologia, né? Muito em delivery. Então ela conseguiu. E a Domino's hoje, é o que você falou, é uma empresa de tecnologia que vende pizza, porque pode ter o nosso aplicativo próprio, a gente tem CRM, a gente tem, né, o nosso site, nosso aplicativo que ele responde. O nosso, quando você pergunta onde que você mais vende Domino's hoje, é no nosso aplicativo, no nosso site. Isso é uma vantagem, não No tem aplicativo nenhum próprio. aplicativo próprio. Tá. Então não tem, acho que nenhum player que tenha isso. O que a pessoa pode fazer no aplicativo de vocês? Desculpa interromper. Só comprar a pizza ou tem outras funcionalidades, assim? Então, o nosso aplicativo, o que acontece? Nosso aplicativo, hoje, você consegue comprar pizza, você tem melhores preços, você tem promos exclusivas no aplicativo, Tá. você tem contato com as principais novidades. Mas a gente tá cada vez mais, principalmente no Brasil, melhorando isso. A gente agora, recentemente, a gente reformulou no nosso aplicativo no começo do ano. Ele era um aplicativo que era de fora do Brasil. A gente trouxe para dentro do Brasil, que isso, assim, criou inúmeras possibilidades para a gente, né? Então, por exemplo, a gente pode agora trabalhar com fidelidade, a gente pode trabalhar com GPS, a gente pode trabalhar com gamificação. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades que a gente vai explorar cada vez mais. Mas a Domino's foi isso, ela sempre foi uma empresa que teve aplicativo próprio, site próprio, a nossa cozinha também, a gente consegue fazer uma entrega mais rápida por causa dos nossos sistemas internos. Então, isso vem ajudando a Domino's globalmente, assim, a Domino's mesmo fora do Brasil e dos Estados Unidos está indo muito bem. Se você pegar os players de fast food, a Domino's ela tá praticamente melhor que todos, porque ela meio que anteveu um movimento, né? Que é um movimento, os consumidores hoje, embora salão ainda tenha uma representatividade, os consumidores estão cada vez mais online, né? E a Domino's sempre foi online, então a gente também se beneficia muito disso e a gente continua investindo e quer cada vez mais crescer com isso. Interessante. E você falou que no aplicativo vocês trabalham algumas promoções, né? Uma dúvida, enquanto você vê esse mercado cada vez mais se comoditizando, né, e as pessoas trabalhando diferentes atributos de marca, porque talvez preço seja algo que deixe de ser um diferencial competitivo, não sei, qual é ainda o impacto de valor, de preço na estratégia de vocês? Ele ainda influencia muito a conversão ou vocês começam a olhar cada vez mais para outros unique selling points e construir eles?
A gente olha, assim, eu acho que o preço ele ainda é muito forte. Muito forte. Muito forte, muito forte. Acho que isso... E não tô falando só de Brasil, tá? Acho que a Domino's, globalmente, ela cresceu muito como... Eu falo que a Domino's não tem vergonha de fazer promoção, né? Ela não é uma empresa... ela faz promoção mesmo. Se você entrar agora no nosso site, você vai ver um monte de promoção. Mas o que acontece e isso também não só falando globalmente, não só Brasil, mas globalmente, a Domino's percebeu que a Domino's sempre ganhou em preço, em valor, sempre. Mas a gente tem uma pizza muito boa também, que nem eu falei, a gente tem ingredientes de qualidade. A nossa pizza, ela é massa aberta à mão, ela tem uma fermentação lenta, ela é uma pizza de muita qualidade. Então, e a gente percebe que comida, você precisa também falar de qualidade. Você só falar de preço não é suficiente, né? Então hoje a gente fala de indulgência, então a Domino's é uma pizza muito gostosa. E a gente vai falar cada vez mais isso, né? A nossa própria comunicação global, né? Você não consegue falar Domino's sem falar É com base nisso. A gente acha que a gente tem capacidade, falando com o consumidor, de ganhar nos dois territórios. Ganhar em preço e ganhar também em sabor, em indulgência, né? Então, falar que a gente tem uma pizza com ingredientes de qualidade, uma pizza que chega quente, chega rápido, mas que tem um bom valor. Eu acho que essa que é a equação perfeita da Domino's. Uma pizza muito boa, com ótimo valor e que chega muito rápido na sua casa. A gente não pode perder nenhum desses três. Eu acho que esses três pilares, eles andam juntos. Se a gente esquecer algum deles, eu acho que a Domino's, ela perde a essência dela, que trouxe ela aqui, que fez a Domino's ser a maior pizzaria do mundo, né? Que tá aí há mais de 60 anos no mercado. Bom, você comentou também sobre buscar ampliar os momentos de consumo das pessoas que já são consumidores. E eu vejo um movimento de vocês indo para o almoço, né? Porque geralmente pizza é algo que você peça ali no jantar, com a família, come mais em casa. Como é que tem sido essa expansão e qual tem sido a estratégia de comunicação para trabalhar essa nova ocasião de consumo? Então, o almoço é isso. O almoço que acontece. O Brasil, culturalmente, ele é um país que dificilmente você consegue vender pizza no almoço, né? É uma coisa muito cultural, assim, né? Embora a pizza seja um alimento como qualquer outro, né? Como um sanduíche, por exemplo, e com as pessoas é ótimo para compartilhar, né? No almoço. O Brasil ainda representa muito pouco o almoço, ainda mais comparado com os outros países, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Brasil representa 5% as vendas no almoço, só 5%. Mesmo nos Estados Unidos é 25%, você pega a Colômbia é 15%, na Europa é 20%, 30%, no Brasil é 5%. Então a gente conversou com o consumidor também, entendeu o consumidor algumas possibilidades que a gente poderia vender no almoço também, além de pizza, né? Para ele também atrair, porque às vezes a pessoa não quer comer pizza, mas quer comer outra coisa. Então a gente lançou a lasanha, que é um produto que está indo muito bem, né? A gente está superando aí as nossas expectativas. E a gente consegue fazer um produto com os ingredientes que a gente tem na loja. Então, né, e a lasanha fica uma delícia, é super bem servida, tem um preço super bom. A gente tem sanduíches também, os sanduíches da Domino's são muito gostosos, embora muita gente não experimentou ainda. É porque a gente comunica muito pizza, focado em pizza, é muito gostoso. A gente tem calzone também, e tem a própria pizza. Então, a gente não vai virar, eu nem tenho essa pretensão, né, de virar a Domino's um lugar de almoço, né? A Domino's vai ser um lugar de mais jantar por causa de pizza, porque pizza tem esse hábito, mas acho que dá pra gente vender mais no almoço também, né? E o almoço, e as pessoas descobrirem também que almoçar na Domino's é gostoso, né? Então a gente tem lançado novos produtos, a gente tem feito uma comunicação também mais focada no almoço, que a gente acha que pode trazer aí clientes novos, né? E trazer experiências diferenciais para os clientes também. Bom, e você comentou sobre a Domino's ser uma das maiores empresas de pizza no mundo. O que você atribui essa relevância cultural a ela? Então, a Domino's, eu acho que a Domino's sempre foi muito consistente, muito à frente do seu tempo, né? Tá. Ela é considerada a maior pizzaria do mundo, tem mais de 20 mil unidades. E ela está em mais de 90 países. Né? Então a Domino's, ela tem, né, no Brasil a gente tem mais de 220 lojas, a gente tem no México a gente tem quase 1.000 lojas, na Índia tem mais de 2.000 lojas. Então distribuição é um ponto importante. Não, eu acho que o que eu queria dizer é assim, a Domino's, ela está em diferentes culturas de uma maneira muito forte. Eu acho que consistência na sua estratégia,
né? Eu acho que a Domino's, ela sempre bateu e ser sempre à frente do seu tempo, sempre ser preocupada. Então, uma empresa de tecnologia que vende pizza, então a Domino's sempre se importou muito com a questão de tecnologia, de aplicativo próprio, sistemas, mas uma empresa também que tem o seu DNA muito claro, né? Uma pizza boa, barata, né? De um bom valor, que chega rápido na sua casa. A Domino's tem uma obsessão por chegar rápido, né? E a gente tem, pra você ter uma ideia, uma limitação de raio, né? Às vezes a gente tem franqueado que eu quero ampliar meu raio, a gente não deixa ampliar o raio porque a gente precisa garantir que a pizza vai chegar em 30 minutos, 25 minutos, porque a pizza tem que chegar quente na sua casa. Então a Domino's tem essa consistência mundialmente. Então não tem um outro lugar do mundo, não, aqui a gente não fala de preço, ou aqui a gente não entrega em casa, ou a gente demora para entregar. Não, a Domino's ou aqui a gente trabalha com ingredientes piores. Não, a Domino's sempre trabalha com bons ingredientes. Ela sempre entrega rápido e sempre tem boas promoções, um valor bom. Boa. Bom, algumas coisas que eu vejo que vocês fizeram para ajudar nessa relevância cultural, a primeira delas tem sido as collabs. Com Coca-Cola, com Stranger Things, com diversas marcas por aí. Qual é o critério para vocês decidirem fazer uma collab? Como que você enxerga elas como um potencializador de marcas? Eu acho que é ótimo, assim. Eu acho que as collabs, assim, elas são... É algo, assim, do nosso mundo atual que é muito legal, né? Com esse acesso que a gente tem à comunicação rápida com parceiros. Então a gente tem grandes parceiros, né? A gente tem a Coca-Cola, a Red Bull e a Heineken, que são parceiros grandes em bebidas. Então a gente tem feito bastante coisa com a Coca-Cola, bastante coisa com a Red Bull e bastante coisa com a Heineken. E cada uma dessas collabs tem um objetivo diferente? Elas são sempre voltadas a fortalecer marca, às vezes aumentar a distribuição? Como é que funciona? Isso, elas ajudam normalmente, acho que as duas coisas. Elas ajudam Tá. a fortalecer marca, né? São marcas muito fortes, né? Por exemplo, a Red Bull, eles estavam focando muito forte no universo de games, né? Então a gente entrou junto com eles, porque tem tudo a ver você comer pizza, jogar videogame e comer pizza, né? A Domino's você consegue comer com a mão, né? A Domino's você consegue... A gente é muito focado na parte do entretenimento também, né? Você está assistindo uma série, pô, dá pra você comer Domino's com a mão assistindo série, é uma pizza fácil, chega rápido, você consegue estar com os amigos em esportes, né? Então a Heineken tem voltado para o esportes, a Coca-Cola tem muita parte de entretenimento, cinema também, a Coca-Cola, né? Por exemplo, no Halloween a gente fez uma parceria com eles. A Red Bull tem essa parte de games também, essa parte de esportes também, de ocasiões que você tá junto. Porque a pizza é isso, é um momento feliz, né? É um momento de diversão, um momento alegre, de compartilhar, de compartilhar com amigos, com família. Então essa parte de construção de marca é muito boa, né? Mas a gente fez vários collabs também, né? A gente com outras marcas, a gente lançou a pizza de Nutella, a gente lançou a pizza de M&M, a gente tem importante com a Cerati, né? A gente fez o Festival de Calabresa com a Cerati, a gente tem parceria com a Catupiry. Então, são várias empresas e a gente, quanto mais melhor, porque também a gente engaja consumidores dessas marcas, né? Que às vezes, pô, eu já consumo Red Bull, eu já consumo Cerati, pô, que legal Cerati na Domino's. Os nossos consumidores, né? A gente traz novidade, aquece a marca, né? Que nem eu falei, traz e fala um pouquinho também de ocasiões de consumo que São tem tudo a relevantes para ver, vocês. que são super relevantes, Perfeito. Uma outra estratégia que eu tenho visto vocês fazerem também é experiências, né? Como você falou, o próprio festival aí do Cheddar, ampliando o produto para ser um universo inteiro, né? N1, vocês estiveram lá com uma pizza, né? Como é que foi essa estratégia de deixa eu entrar no carnaval através de um camarote na Sapucaí? Então, a gente busca também estar em grandes eventos, né? Acho que a gente teve no Rock in Rio, né? A gente vai estar de novo esse ano no Rock in Rio. No N1 também a gente teve ano passado, a gente teve esse ano. E é muito legal, né? Você tá num evento. Pizza, assim, pizza é um momento de alegria, assim. É um momento de que você tá com amigos, com pessoas queridas, vivendo um momento gostoso, né? E o N1 tem tudo a ver, assim, né? A gente, na Sapucaí, a gente lançou a pizzaria Pepperoni N1, né? Que é uma pizzaria especial de pepperoni, que a gente lançou não só no camarote, mas em todo o Brasil. E foi muito legal, né? Atender as pessoas que estavam lá, eu acho que diferentes formadores de opinião, um público diferente, para experimentar também, né? A gente quer estar na cabeça do consumidor, né? E a gente quer estar na cabeça do consumidor em momentos felizes, né? Então, eu acho que o N1 ajudou muito, sabe? Essa questão top of mind, né? De você, o consumidor lembrar da Domino's, quem experimentou falou, putz, vou pedir em casa, né?
E esses eventos também, tudo a ver com entretenimento. Nosso público é um público jovem, né? A gente é focado no público jovem, então a gente quer estar em todos os eventos, assim, né? Que nem eu falei, Rock in Rio, The Town, N1, tudo que a gente puder entrar com Domino's, a gente vai, porque é uma marca... A Domino's é uma marca muito legal, né? Uma marca divertida, uma marca fã, né? Que a gente fala aí, então... Uma marca cool. Então a gente quer ter parcerias, quer estar em eventos, a gente é bem disruptivo desse lado, assim. É interessante. E vocês fizeram um rebranding recentemente, né? Eu ouvi a campanha global, que, Domino's, ficou presa na minha cabeça. Inclusive, foi uma super referência pra gente aqui no The News, quando a gente tava fazendo o nosso rebranding. A gente assistiu essa campanha e falou, nossa, realmente o que a gente pode tirar de aprendizado aqui? Porque foi uma forma muito fun de comunicar uma nova identidade. E não só uma identidade, né? Minha pergunta vai pra você, o que mudou na marca com esse rebranding? A gente quis. A Domino's fazia tempo que a gente não mexia na marca, né? E Então, o que foi o pontapé, assim, pra fazer? eu acho que foi assim, a gente ampliar ainda mais a conexão, acho que com o público jovem, né? Trazer jovialidade para a marca, né? A Domino's é uma marca muito tradicional, desde a década de 60, e essas marcas precisam constantemente se atualizarem, né? Então, essa campanha, e acho que isso foi uma coisa, então a campanha trouxe, por exemplo, um ponto de vista de cor, né, de fonte, ela trouxe um azul mais energético, mais claro, um vermelho mais claro, né? A gente adicionou ali energia, né? A gente saiu de um azul marinho, um vermelho mais escuro, para um azul claro, um vermelho claro, mais bold, né? Caixa alta, mais clean, né? Você vê fundo branco muitas vezes com caixa alta, com a gente, que nem você falou, né? O Domino's, né? A gente lançou aí um jingle, um sonzinho para o consumidor. E tem muito a ver com indulgência também, né? Eu acho que a gente, essa parte que eu falei a gente sempre foi muito forte em valor, mas a gente quer ressaltar também que a gente é uma pizza muito boa, né? Então, essa campanha ela vem justamente desse insight, né? Você não consegue comer Domino's sem falar, que delícia, né? A pizza chega quentinha, recheada na sua casa, você dá o primeiro pedaço e fala, Então a gente quis, através disso, né? Uma maneira mais criativa, mais lúdica ali de falar de indulgência, né? E aí a gente aproveitou para falar, já que a gente vai falar, vamos trazer uma marca mais jovem, uma marca com mais energia, né? Mais conexão com o público jovem, assim, sabe? Tá indo super bem, assim, acho que é uma campanha que veio para ficar, né? Acho que faz parte agora da nossa própria identidade de marca. Bacana. E bom, a gente falou sobre onde você alocou seus investimentos de mídia nesses últimos anos, que mudou, né? Saindo de televisão para social media e vários outros canais que foram surgindo por aí. Como que é a divisão hoje em dia na Domino's? Quais são os principais canais que você está olhando? A gente olha muito para o canal digital, né? A gente é uma empresa que mais de 60% da nossa venda é online. Né? Até falo às vezes que a gente é um e-commerce, né? A gente... Então, o canal digital é muito bom. E o canal digital também, hoje, ele provém um analytics muito bom para a gente. A Domino's é muito preocupada com números. A gente tem um departamento grande de BI, de Business Intelligence, né? Que a gente olha muito números. Então, a gente olha para cada R$1 quanto que volta. Né? Então, a gente olha os principais portais de canal digital, a gente olha, né? Google, a gente é muito parceiro, né, da Meta, com o próprio Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente parceiro do TikTok, né, dentro do Google, YouTube também. Então a gente tem muito focado nisso. A gente tem uma mídia mais local também de out of home. Out of home para comida é importante, né? A pessoa tá passando na rua, né? Ela não é uma compra tão planejada assim, né? Muitas vezes você decide que você vai comer pouco tempo antes, né? Então a gente faz um out of home, a gente explora rádio, TV ocasionalmente, mas hoje a nossa mídia é muito digital, que é onde a gente consegue medir, a gente consegue falar com o público jovem. Então, Meta, Google... Meta, Google e TikTok, acho que são os principais, se falasse os três chaves ali. E existe um investimento dividido entre marca e performance, ou você junta Existe. A gente foca ainda mais em performance, né, que nem... Né, por ser quase um e-commerce, a mídia de performance ela é muito importante. E com CRM renovada, né? Exato, com CRM renovado. Mas é assim, tudo constrói marca, eu acho, né? Eu tenho muito esse princípio, assim, né? Toda a comunicação nossa, a gente vai falar de pizza, como é gostosa, tudo vai estar comunicando marca, né? A comunicação está perante todas. Mas a gente procura sair, né? Quando você fala de performance, né? Eu vejo muito assim, o fundo de funil, né? O performance é aquela mídia que você faz muito focada, que você fala assim, eu preciso
a chance da pessoa comprar é muito alta, né? Uma pessoa que já compra Domino's ou compra muito pizza, então fazer muito focado naquilo ali. E o 30% eu acho que eu amplio um pouco, né? Que é mais o topo do funil, o top line, né? Que é justamente para gerar mais conhecimento de marca, para as pessoas que às vezes ainda não tem tanta familiaridade com a marca, né? Então, a gente usa um 70-30, assim, sabe? 30 no topo para gerar, para trazer usuários novos, um 70 de performance hard, assim, pra gente ter giro, né? Ter o always on, assim, de conversão pro nosso site aplicativo. Perfeito. Então, o time de vocês é estruturado entre branding, growth, BI. Isso, correto? exatamente. Quando a gente fala da estratégia de social media, tem o paid, que foi o que você mencionou aqui, onde é que está a grande parte do seu investimento, e tem o orgânico. Você acredita que dá para construir marca de forma orgânica nas redes sociais? Eu acredito que sim, assim, eu acho que o orgânico, ele vem mudando, né? O orgânico é muito interessante isso, né? Porque isso, quando a gente falou, né, naquele nosso primeiro papo, né? Antigamente, né, era você colocava no feed, né, a sua marca, ela aparecia para todo mundo que seguia, né? Então existe essa corrida maluca por seguidores, né? Embora a gente ainda tenha um incremento de seguidores muito grande, assim, por mês, a gente tem pelo menos ali 7 mil seguidores por mês, não é uma métrica, né? A gente sabe que o algoritmo ele filtra tudo, né? Ele Então, entrega para outras pessoas. então, e aí as redes sociais foram ficando espertas, mas ainda tem muita gente, né, principalmente às vezes franqueados, né, mais velhos que falam, nossa, mas eles olham basicamente a nossa rede social porque eles acreditam que... E eu falo para eles, não, a gente só vai se a gente patrocinar. Mas não, né, não é por isso que a gente tem que eliminar o orgânico da nossa vida, assim, a gente procura fazer muito orgânico, a gente procura dar um tom para a marca, trazer o engajamento. Tem os próprios influenciadores, que eles ajudam bastante. Os micro-influenciadores também, influenciadores locais. Então o orgânico ainda tem muita força. A primeira, qual é a métrica que você está olhando em social media se não é número de seguidores? Qual que eu olho? Principal. North Metric. Não, eu olho, assim, a gente olha muito alcance, a gente olha muito engajamento. Tá. Eu acho que alcance e engajamento principal. Seguidores a gente olha para ter uma base, assim, de comparação, mas a gente não tem uma meta de, nossa, você precisa crescer tantos seguidores. Porque os seguidores, ele acaba sendo uma consequência hoje, né? Você vê que a marca tá tendo bastante alcance, ela acaba... Mas o que a gente olha muito na rede social é alcance e engajamento, principalmente, taxa de engajamento. Tá, e falando de estratégia de criador e influenciador, como que vocês enxergam isso? Como é que ela complementa a estratégia de marca de vocês? Eu acho que assim, o influenciador hoje, ele virou base, assim, sabe? Ele não é mais um adicional, assim. Que você fala, é legal ter influenciador. Ele é parte de todas as campanhas a gente tem. O desafio hoje é isso, você selecionar os influenciadores, né? Mas também a parte numérica veio para ajudar, então você consegue saber parte de engajamento. Hoje você tem empresas, né, que trabalham, por exemplo, com micro-influenciadores de uma maneira muito mais profissional, né? Antigamente era difícil às vezes, né? Porque você tinha alguns influenciadores, aí você tinha receio do que o influenciador ia falar. Hoje os influenciadores estão muito mais profissionais. As métricas estão muito mais confiáveis em termos de quanto pessoas atingiu, quanto que engajou. Então a gente, nossa, é parte da nossa... Todas as campanhas a gente trabalha com algum influenciador. A gente tem a nossa agência de publicidade que ajuda a gente também a entender qual influenciador tem mais fit, né, mais aderência, avaliar também as métricas e pra gente escolher, assim, mas a gente faz muito. E bom, você falou de diversas estratégias por aqui, muitas que foram erros e acertos, né? Você vai testando e entende o que funciona e replica mais disso. Teve alguma estratégia ou alguma campanha que vocês apostaram que não deu certo e qual foi o aprendizado que você tirou disso? Campanha... a gente tem, né? Às vezes a gente tem que errar rápido e consertar, né? No ano passado a gente fez uma campanha muito forte com o Enem, né? Na segunda fase do Enem, que a gente distribuiu pizza grátis. E o que acontece? A gente não se preparou o suficiente, né? Então as lojas, a gente teve um problema de operações no fim. A gente subestimou o potencial da campanha. E aí a gente começou a ter fila nas lojas, assim, e a gente começou a ter problema de massa, né, de entrega de ingrediente, assim, começou a faltar nas lojas pelo sucesso da campanha, né. Então foi uma campanha que ela teve um resultado, assim, bom de alcance, né, gerou muito assunto,
mas foi uma campanha que a gente não se preparou bem em termos de operações, né? Não necessariamente culpa de operações, é culpa de marketing também, porque marketing também a gente tem que fazer a estimativa, Calcular. a gente tem que preparar, a gente tem que comunicar com antecedência. Mas essa foi uma campanha que realmente deu muita dor de cabeça, porque a gente teve muita reclamação nas redes sociais, né, de estudantes que foram e aí tinha acabado, né, embora a gente tenha colocado, né, a gente sempre fala que ia até durar nos estoques, né, mas a gente teve algumas frustrações, assim, que a gente aprendeu bastante do ponto de vista operacional, preparação ali. Então, acho que essa foi uma campanha, assim, que a gente tinha tudo para dar certo, mas Deu o aprendizado que operacionalmente você... teve um aprendizado. E você é do time que fale bem ou fale mal, acho ali de mim? Ou não? Nesse caso, realmente é melhor sempre falar bem. Assim, eu acho que... Não, eu sempre prefiro que fale bem. Eu não sou, assim, eu acho que... tem que falar bem, né? Every Eu acho marketing que, is não, good que eu me marketing. preocupo muito com a experiência do consumidor, né? Acho que cada Sim. consumidor é único. Pizza é um momento especial. A gente tem que buscar a excelência, assim, sabe? Tipo, é muito, muito frustrante você pedir uma pizza, ou você chegar num lugar pra comer pizza, ou não tem um ingrediente, ou a pizza não chega boa. Então, eu acho que o preço do fale bem, assim, tem experiência, cada consumidor é importante, a gente se importa, né? A gente tenta falar isso muito dentro da nossa empresa, nossa cultura, com os franqueados, né? Acho que o consumidor, né, ele ir lá, né, escolher você, acho que é algo que a gente tem que valorizar muito, 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 sabe? Tratar todo consumidor como um consumidor especial, único. Então, acho que é isso, fale bem. Bom, e chegando no final desse bloco, como é que você descreveria a cultura da Domino's em uma palavra? Eu acho que empreendedor, assim, acho que a Domino's a gente tem franqueados, né, e internamente também, assim, eu acho que isso me chamou muita atenção quando eu cheguei na Domino's, sabe, como é uma empresa ágil, rápida, né, uma empresa que tem boas ideias, vamos lá, implementar, sabe, ela não tem muita burocracia, assim, é uma empresa que todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo se importa, né, a gente tem, por exemplo... A gente tem uma sessão de pizza todo mês, que é a nossa comunicação de resultados, por exemplo. Todo mundo come pizza e a gente fala Gostei. de tudo que funcionou, tudo que não funcionou. Então, Isso é a bom. gente tem essa cultura de estar junto com as pessoas, mas as pessoas irem atrás, né? Todo mundo se importar como se fosse o seu próprio negócio, assim. Acho que isso é muito legal. Uma empresa bem dinâmica, assim. É uma empresa... Eu digo, não é uma empresa comum, assim. Uma empresa que... burocrática, corporativa, é uma empresa mais dinâmica, em que as pessoas falam o que pensam, dão ideias, são ágeis. Acho que é isso. Muito bom. E olhando pra frente, assim, o que vem a seguir? O que é um projeto que você tá trabalhando agora, que você tá muito animado de estar nele? Eu acho que, assim, eu sou muito animado com o nosso pipeline de inovação. Acho que a gente tem inovações muito legais para vir aí, não posso dividir aqui. Novos produtos. Novos produtos, novas campanhas. Eu acho que não dá para eu adiantar aqui Nenhumazinho, spoilers. um spoilerzinho, Uma né? semântica, assim, um código. Eu acho que família, Família, eu acho que é um código. A gente tem os projetos, a gente tem um projeto também de tecnologia também, uns projetos legais que estão vindo também pra gente Tipo melhorar. o quê? Também, eu posso Não dar um pode falar código um aqui. código. Lealdade, não sei. Mas a gente tá testando algumas coisas bem legais, assim. A gente tem que estar pensando à frente, né? A questão do marketing. O marketing é duro, é isso, que você não vive muito no presente, você vive no passado, analisando o que funcionou e o futuro, o que tá vindo pra frente, né? É Eu falo verdade. que é o segredo, assim, né? Muita ansiedade, porque você tá sempre... Mas é parte do negócio, que todos os negócios são assim, né? Acho que todo mundo que tem o seu próprio negócio, que trabalha numa empresa, qualquer negócio que você trabalha na sua vida, no projeto, você tá sempre pensando no futuro. Então, a gente também, mas eu tô muito animado, assim, a gente tem muitas coisas legais, assim, vindo. Então, a gente tem também essa parte de expansão, né? Embora o marketing, a gente trabalha bastante a parte do design, é uma coisa muito legal também. Porque a Domino's agora a gente tem um formato de loja que permita que a gente esteja em muitos lugares, assim, né? O quiosque? O quiosque. Porque antes você tem que fazer um investimento super alto, né? A gente vai continuar trabalhando com lojas, mas tem uma limitação, né? Tem que ser uma pessoa que, né, esteja disposta a investir alto, que tenha um lugar você paga um aluguel maior, você precisa de mais funcionários. O quiosque não, ele é um modelo muito dinâmico. Eu consigo entrar em cidades menores, né? Então, eu acho que isso
é bastante empolgante também. Então, acho que a parte de pipeline de inovação, a parte de expansão, a parte de tecnologia, acho que são três assuntos empolgantes. Muito bacana. Bom, tá faltando um quiosque da Domino's no Parque Ibirapuera. Família, piquenique. Então, aí, ó. Acho que pode É ser uma boa ideia. interessante. Então, esses lugares é isso que é bom. O quiosque dá isso, assim, tem uma Pode estar em ideia, qualquer lugar. vambora. Né? É só tentar viabilizar, mas assim, é super legal, assim, deixa a marca muito mais flexível, né? Interessante. Bom, essas últimas 3 perguntinhas a gente faz para todos os convidados que vêm aqui, tá? Tá. A primeira delas é: o que você acredita que todo líder de marketing deveria desaprender? O que ele deveria desaprender, eu acho que eu acho que ainda é um desafio, né? Quando você fala em desaprender, eu acho que um líder de marketing ele tem que aprender ele tem que desaprender a centralizar tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, é um dos desafios que eu encontro, assim, principalmente com os profissionais, seja da minha equipe ou pares, assim, de outros lugares, assim, sabe? A gente tende a ser centralizador, né? O líder de marketing. Eu acho que tem um pouco de você, né? O marketing, ele é uma coisa mais, como eu diria, mais sedutora, mais cool, assim, e você tende a querer fazer tudo, e você acaba delegando menos, né? Acaba dividindo menos, e você acaba querendo centralizar tudo, sabe? Eu acho que o que constrói um bom business, uma boa marca é a equipe, eu acho, sabe? Acho que você ter uma equipe muito boa, você se preocupar muito com a equipe. Eu acho que o líder de marketing, ele é muito, às vezes, focado nele mesmo, muito centralizador, assim, sabe? Acho que você precisa cada vez mais aprender a delegar, saber contratar, né? Ser mais RH, né? No sentido de saber quem você vai contratar, o perfil, a equipe, confiar na sua equipe, né? Qual uma característica que você está olhando na hora de contratar? Hoje em dia. Não, de contratar eu olho muito a parte de liderança. Eu acho que assim, quanto a pessoa tem de potencial para ser líder, eu acho que eu peguei isso muito da P&G, né? A liderança no sentido da pessoa vai atrás, ela cuida de cada projeto como se fosse um filho, ela analisa, implementa, mas depois faz o pós. Um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade de você ter proatividade, curiosidade. Então eu olho muito isso, sabe? Liderança no sentido disso, de curiosidade, proatividade e responsabilidade. A parte analítica também, se a pessoa tem um perfil um pouquinho mais analítico, acho que se a pessoa é muito comunicação, eu acho que a pessoa tem um limitante na hora de crescer na carreira de marketing. Porque o marketing vai ficar mais numérico né, quando você vai crescendo. Então eu acho que essas duas principais, assim, essa parte de liderança nesses derivados e analytics. A segunda pergunta é: qual é o seu slogan pessoal? No slogan, no outro episódio, a gente sempre começa falando um slogan de uma marca, e aqui no Slogan Talks a gente pergunta pra pessoa qual é o seu slogan pessoal. Olha, não é é uma coisa, eu acho que o meu slogan pessoal é só sei que nada sei. Eu acho que, na verdade, é uma frase para mim bastante impactante, assim, né, de só sei que nada sei, que eu acho que é um pouco, assim, traz um pouco da minha postura, sabe, em relação às coisas, assim, sabe, eu acho que eu sou muito curioso em querer aprender, em respeitar as pessoas, as opiniões diversas, no fim, assim, ser nunca, né, ser uma pessoa humilde, né, lógico, você também às vezes se impor, mas de uma maneira com respeito e sabendo que é isso, que no fim o mundo é tão dinâmico, né? A gente vê com inteligência artificial, que você não pode ter a pretensão de achar que você sabe tudo e tem respostas prontas, sabe? Ter muitas certezas de tudo, assim, sabe? Acho que eu só sei que nada sei, ele traduz um pouco, sabe? Não dá pra você ter muita certeza, né? E por isso que é o que eu falo, você aprender com a sua equipe, né? Hoje, pô, eu tenho uma equipe, né, mais jovem, né? Vou ficando mais velho, né? Eu tô com 43, né? Tem gente de 20, né, na equipe. Pô, acho que a opinião dessas pessoas é tão importante, assim, né? Pô, a pessoa ou pessoas que vêm de fora, né? Ou o consumidor, né? Pegar insight consumidor. Então, acho que é isso, assim. Acho que eu só sei que nada sei pô,
gente não sabe as coisas, né? A gente precisa estar constantemente aprendendo, ouvindo os outros, respeitando. Perfeito. E a última pergunta é sempre o último convidado que deixa para você e você vai deixar para o próximo, tá? Então eu vou ler o que deixaram para você. Ah, legal. Se todo o conhecimento de marketing fosse apagado da face da Terra e só pudesse sobrar uma frase, qual você escolheria? É Difícil essa. É difícil. Eu acho que eu escolheria não existe. Eu gosto muito da frase que é não existe gestão sem medição, né? Tipo, você só consegue gerir se você medir, né? Eu acho que é isso, sim. Eu acho que eu Sei. ficaria com essa frase. Você só consegue. Você só consegue gerir se você medir. Eu acho que essa é muito importante. Eu acho que isso. Eu acho que é o principal, eu acho, que do marketing no fim, sabe? Não, porque eu acho que é isso. Eu acho que o marketing é isso. Eu acho que simboliza tudo, assim. Eu acho que não adianta, né? Tudo que a gente faz. O marketing voltado pro business, né? Pro negócio, que é onde eu construí muito, assim, ele é isso. Você precisa estar sempre medindo, vendo se o que você está fazendo, Eu acho que eu sempre fui muito um profissional preocupado com isso, em medir para gerir, né? Ver se o que eu estou fazendo está trazendo resultado. E qual pergunta você deixa para o próximo convidado? Pergunta se a inteligência artificial vai substituir o profissional de marketing, se sim, quanto tempo? Bom, assiste o próximo episódio para descobrir a resposta para essa pergunta. E, Gabriel, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer te escutar e aprender com você. Muito obrigado, Juliana. Foi um prazer. Um abraço a todos.